Aí, começou. Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu projetar a tela. Então, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Professora Tacílio aqui novamente. Hoje vamos trabalhar os exercícios da aula 2 de Geografia B, de Geografia Humana, a aula intitulada Estrutura Demográfica e Distribuição da População. Então, vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício é o exercício comentado e resolvido da apostila. Vamos à leitura. Considerando os indicadores apresentados no gráfico e as atuais mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, é correto afirmar que. Então aqui temos um exercício que ele é baseado numa figura, e com base nessa figura tem uma das alternativas ali que ela vai fazer alguma análise, algum comentário sobre essa figura que vai estar correto, certo? Então vamos às alternativas. A alternativa A. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito célere, consequentemente apresentando taxas de longevidade acima da de muitos países com índices de desenvolvimento humano elevados em aspectos como saúde, escolarização e nutrição. Bom, essa alternativa ela está incorreta. A expectativa de vida no Brasil, de fato, ela vem aumentando, porém, como não tem como a gente afirmar que ultrapassa países com IDH elevado, né? O IDH ele vai levar em conta outros fatores ali e que não estão totalmente contemplados, não estão contemplados na figura apresentada, certo? Então, por esses motivos, a alternativa ela está incorreta, beleza? Vamos à alternativa B. De acordo com os indicadores demográficos, o Brasil se encontra no início do estágio de transição de país jovem para país maduro. O percentual de idosos é semelhante de países como Suécia, Itália e Serra Leoa. Bom, essa alternativa está incorreta. O Brasil ele não se encontra no início desse estágio de transição de país jovem para país maduro. O que temos ali é uma pirâmide etária rejuvenescida, certo? Além do mais, percentual de idosos de Suécia, Itália e Serra Leoa são totalmente diferentes, né? Sempre que aparecer questão assim relacionada com pirâmide etária, população, sempre eles vão citar Serra Leoa, porque é um país assim que tem vários problemas assim, que muito está relacionado ali com a questão demográfica, né? Tem uma alta taxa de mortalidade, mortalidade infantil, vários outros indicadores que são bem específicos de Serra Leoa, né? Que ocorrem em outros locais do mundo, mas Serra Leoa é um caso bem clássico assim. O que é muito diferente de Suécia, Itália, como a gente viu como a gente já viram nas últimas aulas, né, e possam imaginar como que é a estrutura demográfica desses países, beleza? Então, por esses motivos, a alternativa B ela está incorreta. Vamos a C. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira entre as décadas de 1960 e 2010, o país continua demograficamente jovem, com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade e com uma baixa expectativa de vida para a população em geral. Bom, essa alternativa também está incorreta. Entre 1960 e 2010 temos uma mudança drástica na população brasileira, e hoje temos uma pirâmide etária madura, né? E o que isso quer dizer, uma pirâmide etária madura? Que as taxas de natalidade, taxas de mortalidade, elas não são elevadas e nem a expectativa de vida é baixa, né? Pelo contrário, isso foi modificando, né? Com a diminuição da base da pirâmide, você vai tendo essa noção que a população jovem ela começou a diminuir, não por mortalidade infantil e tal, mas muito porque houve uma diminuição da taxa de fecundidade, né? Das taxas de natalidade e assim vai, certo? Então, por esses motivos, a alternativa C ela está incorreta, tá bom? Vamos à alternativa D. A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. Essa alternativa ela está correta, não tem nada que desabone ela. De fato, é isso que vem ocorrendo, né? Você observa a pirâmide lá, você vê que antes o topo dela era bem fininho, bem estreito, né? E hoje você tem uma pirâmide que ela tem um topo um pouco mais alargado, né? Que está indicando ali que está um aumento da população mais idosa, certo? A taxa de fecundidade no Brasil ela vem declinando e o crescimento de idosos é maior do que o de crianças. E esse processo também ele não é uniforme assim no Brasil, como vocês viram nas aulas, né? Que tem diferentes regiões brasileiras e isso ocorre de diferentes formas, beleza? A alternativa E,
vamos apenas ler aqui o enunciado para a gente esclarecer. O envelhecimento da população brasileira é oriundo do intenso processo de urbanização em todas as suas regiões. Por isso, o aspecto triangular da pirâmide etária vem apresentando, nas últimas décadas, um aumento percentual do bônus demográfico de homens e mulheres. É incorreto essa alternativa, né? Não se pode afirmar que o envelhecimento da população brasileira é o resultado da urbanização, apenas, exclusivamente da urbanização. Ambos os processos têm fatores comuns, porém não são correspondentes diretos, né? E a pirâmide etária, ela vem perdendo esse aspecto do triangular dela, como vocês podem ver na figura, né? Você tem aqui uma pirâmide que, olha essa diferença aqui, né? Entre a base de uma para outra, de um ano para o outro. Então vem correndo essas modificações que até mesmo a pirâmide ela vem perdendo esse formato de pirâmide, né? Beleza? Então, só retomando lá, a alternativa A ela está incorreta, a alternativa B também está incorreta, a alternativa C também está incorreta, a E também está incorreta e a alternativa D está correta. Beleza? Vamos ao primeiro exercício, então. Primeiro exercício da apostila, claro, que não é o comentado, sabe? Aqui. Então, a imagem a seguir apresenta um dos estágios de transição demográfica no Brasil, ou seja, o processo de passagem de altas taxas para de baixas taxas de natalidade e de mortalidade, iniciado no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele temos uma figura, temos uma ilustração ali do que seria em 1960, 1980, 2000 e 2020. Então, ele vai perguntar ali, a transição demográfica é um fenômeno que pode ser explicado pelas seguintes características. Então, bem semelhante ao exercício anterior, vai ter uma ilustração, vai ter que tirar alguma informação dessa ilustração ali, de um textinho introdutório, e uma das alternativas está correta, certo? Então, alternativa A, inserção, quais são os motivos ali, né, ele está perguntando. A transição demográfica é um fenômeno que pode ser explicado pelas seguintes características. Alternativa A, inserção de estrangeiros no mercado de trabalho, introdução de programas de vacinação em massa e difusão geral do saneamento básico. Bom, programa de vacinação em massa e difusão geral do saneamento básico, isso de fato interfere ali, de uma certa forma, na questão da estrutura demográfica de uma população. Porém, o que desabona essa primeira alternativa aqui é essa primeira afirmação, esse primeiro argumento aqui, inserção de estrangeiros no mercado de trabalho. E isso não vem ocorrendo assim, isso não é um fenômeno que ocorreu no nosso país. Então, essa alternativa está incorreta, beleza? Vamos à próxima. B. Aumento do fluxo de saída de homens para o exterior, elevada produtividade da economia e avanço da tecnologia médica. Semelhante à situação da alternativa A, nós temos aqui também dois argumentos que poderiam ter uma relação e um que claramente não tem, que no caso aqui é o aumento do fluxo de saída de homens para o exterior. Isso não é um fenômeno também que ocorreu no Brasil, e isso não está influenciando ali essa figura, a nossa realidade. A elevada produtividade da economia, a produtividade do trabalho poderia estar influenciando um pouco nisso, e avanço da tecnologia médica também, mas o primeiro argumento ali, aumento do fluxo de saída de homens para o exterior, desabona a questão. Então, por esse motivo, a B está incorreta. Vamos a C. Urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho e uso de métodos contraceptivos. Aqui não temos nenhum argumento que desabone essa questão, né? De fato, esses argumentos apresentados têm relação com essa transição demográfica que o nosso país passou, né? Então, a urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, então por esse motivo a C ela está correta. Vamos à alternativa D, redução de desigualdades sociais, melhores condições de saneamento no campo, urbanização com igualitária distribuição de renda. Bom, ainda temos questões de desigualdade, né? Houve alguns avanços, mas ainda é presente isso. Condições de saneamento no campo, isso não ocorre em algumas porções e outras nem tanto, né? E também não estaria influenciando tanto assim nessas mudanças, porque, como vocês viram na última aula, a população era uma população que era bem dividida entre o campo e a cidade, e dos anos para cá isso mudou muito, né? Então hoje a maior parte da população é uma população urbana. Então, por esses motivos, a D ela está incorreta. E aí, urbanização, revolução médico-sanitarista do campo, e tem um outro argumento ali, mas eu não estou conseguindo visualizar por causa da minha tela. Ela está incorreta. A situação da revolução médico-sanitarista do campo e a oferta abundante de empregos não são realidades aí que
que o nosso país viu. Então, por esses motivos, essa alternativa ela está incorreta também, a letra E, beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Vamos à próxima, não é mesmo? Não. Vamos à próxima. Os indicadores demográficos e socioeconômicos têm possibilitado avaliar o desenvolvimento da população nas cidades, estados ou países. Sobre os indicadores sociais, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas, então. População absoluta é o índice obtido com base no número de óbitos ocorridos durante um ano em uma população pela multiplicação do número total de população por 1000 e dividido pelo número de óbitos. Está incorreto isso. População absoluta é um índice obtido com base no número de óbitos. População absoluta é a população absoluta de um país. Então, se ela é absoluta, é um número absoluto. Então, não pode ser um índice, né? Não pode ser uma coisa normalizada. Então, já por aí já vai desabonando essa alternativa. E também ele faz uma matemática louca aqui, né? Multiplicado e dividido depois, não tem nada a ver. Então, a alternativa A ela está incorreta. Esse indicador aqui, ele não é isso que ele está querendo dizer aqui. B. Taxa bruta de natalidade é o número total de habitantes de um lugar diretamente relacionado com a renda familiar per capita, refletindo na qualidade da alimentação, higiene e assistência médica. Bom, em comparação com a primeira alternativa, tem até uma certa lógica ali, né, mas no argumento, né, mas na taxa bruta de natalidade não é isso, né, taxa de natalidade se refere ao número ali de nascidos vivos, né, bruto, né, e se for normalizado, se for um índice, né, isso por cada mil habitantes, a cada 1000 nascidos vivos, e assim vai. Então, a alternativa B, ela está incorreta também, né. Vamos a C. Taxa de crescimento vegetativo ou natural é quando é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade expressa por 1000 habitantes verificada em uma população de um determinado período, geralmente de um ano. Sim, de fato, isso é isso aí mesmo. O crescimento vegetativo é essa diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, né? Então, por esse motivo, a C ela está correta. A D, ela tem um erro de diagramação ali na apostila dela, tá aqui escondidinha, né? Taxa de fecundidade é o índice obtido com base no número de nascimentos ocorridos durante um ano em uma determinada população, podendo ser expresso por 1000 habitantes ou em porcentagem. Isso aqui poderia ser a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, certo? Então, por esse motivo, a dela está incorreta. Vamos a E. Taxa de mortalidade infantil é obtida pelo cálculo da diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, observadas em uma população em um determinado período, podendo ser positiva ou negativa. Bom, taxa de mortalidade é o número de crianças que não chega ali ao primeiro ano de idade, né? Então, não é essa diferença entre natalidade e mortalidade aqui. Então, por esse motivo, a E está incorreta também. Beleza? Vamos ao penúltimo exercício de hoje. Bom, temos ali 3 pirâmides etárias, uma primeira figura. Com base na evolução da pirâmide etária no Brasil, em 1960, 2000 e 2010, e nos conhecimentos sobre dinâmica populacional, considere as afirmativas a seguir. Então, temos 4 afirmativas e mais de uma pode estar correta. Beleza? Vamos lá, então. Opa, piscou aqui a tela. Aqui, voltou. A transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade, devido às altas taxas de natalidade e de fecundidade da população. Novamente, não é isso que vem ocorrendo na dinâmica populacional brasileira. Não é esse aumento da taxa de natalidade e de fecundidade da população, certo? A 1 está incorreta. Então, a gente já pode verificar aqui qual que tem a 1, né? Já podemos eliminar. Então, a não é, a B também não é, e a C também não é. Vamos à próxima. 2. A pirâmide de 1960 apresenta um aspecto triangular, indicando que o percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. Sim, de fato é isso que acontece. Isso que a figura demonstra, né? Uma pirâmide com uma base bem larga demonstra mesmo essa forte presença da população jovem. Então, por esse motivo, o número 2 aqui ele está correto.
3. O envelhecimento da população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país. Por isso, a pirâmide de 2010, a diferença da base para o topo foi reduzida. Sim, vocês podem observar que a diferença da base para o topo já não é tão grande quanto era em 1960, né? Aqui, ó, deixa eu indicar aqui em amarelo, ó. Percebam aqui o topo e a base, e olhem o topo de novo aqui e a base. Olha essa comparação entre um ano e outro. Então você percebe que teve essa mudança aí na estrutura da população. Então, por esse motivo, a 3 também está correta. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas nos setores da previdência e da saúde pública voltada para a terceira idade. Bom, se a gente tem um país que ele está deixando de ser um país jovem, indo para um país assim mais maduro, com a população idosa um pouco mais expressiva, então de fato é isso que pode vir a ocorrer, né? Então a gente vê muitas campanhas de vacinação, discussões a respeito da previdência social, e assim vai. Então a 4 ela também está correta, certo? Então a alternativa aqui que demonstra qual está, que é a 2, a 3 e a 4, é a E. Então a E ela está correta. A C aqui ela está incorreta. Aí ela está correta, certo? Vamos para o último exercício. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. Beleza? Então, quais fatores ali vão explicar esse envelhecimento da população brasileira? O aumento da taxa de fecundidade e o declínio do crescimento vegetativo? Não ocorre esse aumento da taxa de fecundidade, né? Isso vem cada vez diminuindo, conforme vocês viram nas aulas, né? Então, a está incorreta. Aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade infantil. De fato, ocorreu no Brasil uma redução da mortalidade infantil, porém, não há um aumento da taxa de natalidade, ela vem cada vez sendo menor. Então, a B está incorreta também. Decréscimo da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Sim, isso ocorre mesmo, isso vem ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Então, há um decréscimo da taxa de fecundidade, certo? Cada vez menos pessoas vão nascer, perdão, e o aumento da expectativa de vida. Então, por exemplo, quando meu pai nasceu, a expectativa de vida eu não sei quanto que era, mas poderia ser uns 70, uns 60 e poucos, e isso vai cada vez mais aumentando. Então, provavelmente eu vou ter uma expectativa de vida um pouco maior do que do meu pai. Decréscimo da taxa de fecundidade, isso também observei na minha família, né? A minha avó, se eu não me engano, ela teve 8 filhos. E a minha mãe teve 4, talvez eu não tenha nenhum. Então, isso vai cada vez mais diminuindo. Isso pode ser a realidade de algum de vocês, né? O pai teve 2 irmãos, 3 irmãos, vocês pode ser filho único, talvez nem tenham filhos, ou tenham um filho só. Então, isso vai continuar acontecendo aí na dinâmica, essa nova estrutura populacional que o Brasil vem enfrentando e vai continuar se prosseguindo, certo? Vamos a D, crescimento vegetativo acelerado e densidade demográfica elevada. São dinâmicas aqui que podem estar ocorrendo, mas isso não tem relação ali com o envelhecimento da população brasileira. Então vamos a colocar aqui a D está incorreta. E E, combinação entre o aumento da fecundidade e declínio da mortalidade infantil. Então, como já comentei na A, não ocorreu esse aumento aqui da fecundidade, né? Embora tenha ocorrido um declínio da mortalidade infantil. Então, a E está incorreta. Beleza? Então a alternativa correta é a C. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado mais essa aula. Desejo a todos bons estudos, né? E uma boa semana. Então a gente se vê na próxima aula, para a próxima correção de exercícios de Geografia A, que é Geografia Física. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.